Oi, oi, gente. Essa semana, como eu falei na explicação, a gente vai fazer uma avaliação, tá? A gente tem um questionário, onde a gente tem cinco alternativas aqui, vocês vão marcar apenas uma correta, tá? Essa avaliação tem 8 questões, se eu não me engano, são 8, e vai valer 2 pontos, tá? Cada questão acho que vai valer 0,25 décimos. Só vou dar o feedback aqui para explicar mais ou menos, às vezes fica alguma dúvida entre uma questão ou outra, só para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá? É uma coisa muito importante. Eu fiz o formulário, tá? E mandei também em PDF, que às vezes vocês querem imprimir ou primeiro tentar fazer no caderno para depois ir para avaliação. É só uma forma de ajudar um pouquinho vocês, tá? Mas é obrigatório fazer no formulário, tá? Coloque o nome e marque todas as alternativas que vocês acharam como corretas e no final clique em enviar, tá bom? Aqui na número 1, olha só. Observando o triângulo abaixo, a distância entre os vértices A e B e A e C são, respectivamente. Então, olha só, como ele usou a palavra respectivamente, aqui na ordem das alternativas, primeiro tem que ser a distância do A e B, e a segunda tem que ser a distância do A e C, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular a distância do ponto A e do ponto B, ó. O ponto A aqui é representado por 1 e 2, tá vendo? E o ponto B é representado por menos 3 e 1. Aí calculem a distância, tá? Como a gente fez nas duas últimas aulas. E depois façam a distância entre os pontos A e C, ó. Ponto A e o ponto C aqui, que é 0 e menos 1, tá? Fez aqui, faz do mesmo jeito, tá? Que fez a letra A. A número 2, ele está pedindo para verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, tá? Então é só fazer aquele esqueminha do determinante. Se o determinante der zero, vocês já tiram a conclusão que esses 3 pontos estão alinhados. Se o determinante não der zero, tá? Dê um valor, por exemplo, aqui, entre a alternativa B, não são alinhados, pois o determinante é igual a 2. Se der qualquer valor que não seja zero, aí eles não estão alinhados, tá? Aí vocês vão verificar cada uma dessas sentenças, cada uma dessas alternativas e ver qual é que condiz melhor com a resposta que vocês acharam. A número 3, eu não dei exercício parecido com esse, mas eu fiz um feedback aqui de um exemplo para explicar como é que a gente faz isso. Determine o valor de M para que os pontos A, B e C estejam alinhados. Olha só, o ponto A, olha só, a gente não tem o valor que representa o M. A única coisa que a gente tem são os valores de B, de C. Ele está pedindo para determinar esse valor de M aqui, para que esses 3 pontos estejam alinhados. Então, olha só, para que estejam alinhados, a gente sabe que precisa calcular o determinante, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui parecido com esse. O mesmo exemplo, ó, aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto B e o ponto C, e ele está pedindo para a gente determinar o valor de M para que esses 3 pontos estejam alinhados. O que eu vou fazer? Vou pegar o valor do X, cada um desses, tá? E vou botar na coluna aqui. Aqui a gente tem 2, menos 1 e menos 6, não é isso? Entrou aqui. Aí, a segunda coluna já vai entrar o valor do Y, né? Então, vai ser 3, M e 7 aqui. Botamos as duas colunas. A terceira a gente completa com 1, como a gente fez no exemplo, né? E essas duas colunas a gente dobra para cá. Isso aí vocês já estão sabendo como é que faz, né? Aí, agora, olha, traça as diagonais primárias e diagonais secundárias. Diagonal primária aqui, lembrando sempre de trocar o sinal, né? Aqui, por exemplo, menos 6 vezes m menos 1. Daria menos 6 vezes m, daria menos 6m. Vezes 1, daria menos 6m mesmo. Como que nessa diagonal, nessas três aqui, a gente tem que trocar o sinal, e aí como ficou menos 6m, a gente trocando o sinal, ele vai ficar positivo, vai ficar mais 6m. Aqui, ó, daria mais 14, então vai ficar menos 14. E aqui daria menos 3, trocando o sinal vai dar mais 3. Essas três não precisa trocar, tá? Então, 2 vezes m vezes 1 daria 2m mesmo. Aqui menos 18 e aqui menos 7, tá? Aí, para a gente resolver isso aqui, como ele está pedindo para que os pontos estejam alinhados, obrigatoriamente esse determinante tem que dar zero. Se ele estivesse pedindo para que esse determinante não esteja, para que esses pontos não estivessem alinhados, aí a gente colocaria aqui o sinal de diferente. A gente falaria que seria diferente de zero, tá? Como ele está pedindo alinhados, bota igual a zero aqui. Então, a gente vai igualar isso aqui igual a zero, tá? Para que isso aqui se torne 3 pontos, né, alinhados. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a somar isso aqui.
soma termos semelhantes, tá? Tudo que tem M eu posso somar com M. Então, aqui, ó, 6M mais 2M vai dar 8M. Números negativos daqui, ó, somei menos 14, menos 18, menos 7, menos 39. E esse 3 aqui, não, ele é positivo, é o único positivo que a gente tem. Repetir aqui. Resolvi isso aqui, ficou desse jeito aqui. 36 passei para lá, troquei o sinal e o 8 passou dividindo. Pronto. Então, aqui, ó, passei o 36 para o outro lado, ficou positivo, passei dividindo, pode dividir isso aqui. Consequentemente, a gente vai achar o valor de M aqui. Aqui deu 36 oitavos, né? Então, o M aqui seria 36 sobre o 8, para que esses três pontos aqui estejam sempre alinhados, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês conseguirem desenvolver o número 3. Talvez nem precisasse dessa explicação, mas eu botei só para o desencargo de consciência mesmo. A número 4, ele está pedindo para a gente verificar aqui se os vértices A, B e C desse triângulo, para a gente poder determinar os pontos, né? Então, olha só, aqui a gente tem o ponto A, o ponto B está aqui e o ponto C está aqui. A gente forma um triângulo nesse plano cartesiano. Ele está pedindo só para determinar os pontos de A, B e C. O ponto A, olha, é representado por esse ponto aqui e por esse ponto aqui, né? Ponto B, ponto C, tá? Só isso que tem que fazer. Lembrando sempre que o par ordenado é sempre primeiro x, depois o y. A número 5, ele só pediu para determinar aqui o ponto médio entre esses segmentos de reta, né? O ponto A, que é representado, ó, por menos 1 e 2, ver aqui qual é o ponto B e calculem o ponto médio, tá? Que nem a gente fez na última aula. XM e o YM, tá? Aí marque a alternativa correta aqui. A número 6, né? Ela está muito parecida com o exercício que eu passei na última aula para vocês, olha. Ele pediu para determinar o ponto B, sendo que ele deu o ponto médio, ele falou que o ponto médio é menos 1 e menos 1, e ele também deu o ponto A, ó, com menos 1 e 1. E ele pediu para determinar o valor do B, tá? Deem uma olhada na última lista de exercícios que tem um muito parecido com esse aqui. A número 7, o vértice A de um triângulo representado pelo par ordenado. Aqui é a mesma, está bem parecido com a número 2, olha. Ele deu um plano cartesiano aqui, deu um triângulo. Ele pediu para determinar aqui qual é o ponto representado por A aqui, tá? Então, vê quais são os pontos aqui e marca a alternativa correta. A número 8 e última aqui, olha. A distância entre os pontos no plano cartesiano estão em quilômetros. Uma pessoa deseja sair caminhando do ginásio até a piscina. O ginásio está aqui, olha, né? Está aqui, ó. Aqui é como se fosse um plano cartesiano mesmo, né? Aí ele quer ir até na piscina aqui. A gente sabe que ele pode fazer vários caminhos para chegar aqui, né? Ele pode dar a volta por aqui para chegar aqui, ele pode dar a volta lá na China para vir para cá, mas ele está pedindo a menor distância possível entre o ginásio e a piscina. A gente sabe que com a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta, não é isso? Então a gente vai calcular a distância, olha, entre o ginásio e a piscina. Pode passar uma reta aqui, tá? Aí pega o ponto aqui do ginásio, que vocês podem chamar ponto do ginásio, né? Que seria esse ponto aqui, ó, tá? Faz a mesma coisa, pega o ponto da piscina, tem o ponto da piscina e calcula a distância entre os dois pontos, como a gente já fez, né, em outras questões. Como é que a gente determina a distância entre dois pontos. E uma coisa muito importante, gente, todas as respostas aqui dessas alternativas, olha, não tem raiz quadrada. Então, se cair numa raiz quadrada, tem que achar o valor inteiro dela, tá? Nem que seja um valor aproximado. Ah, professora, cai numa raiz quadrada de 13. Vê o valor aproximado da raiz quadrada de 13. Pega uma calculadora, pega a calculadora do celular, vê o valor mais aproximado, tá? Porque ele tá pedindo aqui, ó, valor aproximadamente, tá? Vê o valor mais aproximado que vocês encontraram e marca aqui entre as alternativas, tá? Marquem todas as alternativas, coloquem o nome, coloquem a turma, tá? Tem turma de vocês, acho que não precisa, né? Eu só tenho uma turma de terceiro ano. E cliquem em enviar, tá? Não podem esquecer de botar o nome, por favor. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar mensagem, tá? Meu WhatsApp tá disponível para vocês a qualquer hora do dia.